tá? Então, a partir de hoje, a gente começa a fazer as gravações. Amanhã de manhã, eu vou organizar com a Carla e a gente vai disponibilizar, então, esse material da tutoria para aqueles que não puderam participar, só que eu ainda não alinhei com a Carla onde a gente vai colocar esse material. Então, assim que eu tiver esse alinhamento, a gente publica essa informação para vocês, tá? Mas a nossa ideia é criar, assim como tem um card para cada disciplina, a gente vai estar pensando em criar um card da tutoria. Então, a gente põe diretamente ali, nesse material, né, todas as informações necessárias aí dentro da nossa tutoria, que aí facilita a nossa vida. Certo? Bom, a nossa tutoria, a proposta dela é sempre ela ser mais interativa, né? Então, a ideia é que eu fale menos e ouça mais vocês, para ver onde é que estão as dúvidas, onde é que estão os questionamentos, e aí a gente pode falar de tudo um pouco. Então, eu queria que vocês ficassem bem à vontade em fazer esses comentários, essas observações, sempre lembrando que o que vocês podem estar trazendo aqui pode ser a dúvida de algum outro colega que, de repente, não consegue participar. Então, é legal, porque aí já fica esclarecido, né? Eu vou trazer um tópico que eu gostaria de começar a conversa hoje com vocês, e aí depois eu já abro a palavra. Thaís, agora eu estou lendo aqui que você escreveu no chat, entendi. Você não conseguiu participar da aula, mas conseguiu entrar na tutoria porque ainda está em deslocamento. Beleza, tudo certo, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu comentei ontem com vocês, e volto a frisar, a gente, para algumas aulas, já está disponível no dia seguinte a gravação, então, a gravação da aula de hoje, amanhã, ou no máximo na sexta-feira, a gente já consegue disponibilizar, tá, Thaís? Então, a aula que perdeu, o quanto antes, a minha sugestão é que o quanto antes você consiga assistir, é melhor, para não ficar deslocada aí das informações que foram passadas pelo professor, tá bom? Então, uma coisa que eu queria pedir para vocês, alguns já fizeram, outros ainda não, é que vocês possam colocar no Moodle a foto de vocês. Para quê? Para que a gente possa, para que eu e os demais professores possamos identificar vocês de uma forma mais facilitada, tá? E aí a foto que vai aparecer lá no Moodle, de preferência uma foto só de rosto, né? E aí uma dica para as meninas que não seja uma foto muito produzida, né, gurias? Porque às vezes, assim, é tanta produção, é tanta maquiagem, e depois a gente nem sabe quem é mesmo. Quando a gente olha, quando abre o vídeo, chega assim, mas é a mesma pessoa? Então, esse é o nosso pedido. Eu estou olhando aqui de quem está na tutoria com a gente. A Yane já está com foto. Estou indo de trás para frente, tá? Thaís já está com foto. O Sidney está ok, está com a foto lá. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. A Jennifer, a Luana e a Janaína já tem foto. Deixa eu ver a Jennifer e a Luana, só para tirar a dúvida. A Jennifer Machado Silva ainda não tem foto, tá, Jennifer? Então, se tu puder colocar a tua foto lá, facilita bastante. E a Luana já está com foto. Então, é só você mesmo, Jennifer, tá? Se puder colocar a tua fotinho lá, facilita. E aí, assim, fotos de quando estão muito distante, ou que a luminosidade não está legal, não ficam boas para esse momento, tá? Estou vendo uma colega que colocou uma foto preto e branco, fica legal, mas fotos assim, fazendo careta, tem uma foto aqui que eu estou olhando, um aluno que está de cabeça para baixo, é meio ruim para a gente conseguir visualizar. Qual é a intenção? Não é que a gente fique analisando as fotos, não. É que fique mais fácil para o professor gravar os rostos de vocês, uma vez que a gente não tem essa possibilidade da interação
pessoal, né? Então fica mais fácil se vocês puderem colocar as fotinhos lá no Moodle. Se vocês tiverem dúvida de como fazer, depois eu posso ensinar. No caso da Jennifer, eu posso te dar as orientações, tá, Jennifer? Mas não é muito difícil, não. É meio intuitivo ali para ir colocando a foto, certo? Ah, tu não tinha conseguido. Isso, tenta de novo. Qualquer coisa, faz contato e eu tento te ajudar aí, tá? Vou colocar aqui de novo, se vocês não... De repente tem alguém novo aqui na participação na tutoria e precisa fazer contato comigo. Estou colocando o meu celular aqui, às vezes pelo WhatsApp fica mais fácil de responder. A Janaína tem me acessado seguido aí pelo celular e fica bem bom, porque às vezes precisa mandar um áudio, às vezes a explicação é melhor por áudio, então não tem problema nenhum, tá? Podem me acessar pelo telefone aí. Só não da meia-noite às 6, tá? Por favor, me deixem dormir nesse horário. Pode colocar um número para o pessoal, pode sim, não tem problema, pode colocar lá no grupo, fica ótimo, tá? Perfeito. Bom, então eu vou abrir agora para perguntas, questionamentos, dúvidas, falar da vida alheia. Opa, não é para falar, aqui não é para falar da vida alheia, né? Daiane, por favor, fique à vontade. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim? Sim. Semana passada eu não consegui participar, né, do dia, foi na quarta-feira a tutoria, né? Não consegui participar, daí teve uma colega que colocou no WhatsApp em relação às provas, que vão ser tais dias, né? E aí vão ser das 8 às 20, mais ou menos, e ela não conseguiu explicar muito. E aí, se a senhora pudesse nos falar um pouquinho a respeito, eu ficaria agradecida. Maravilha. Então, vamos explicar das provas, que eu sei que é uma coisa que fica... muita gente tem dúvidas, fica agoniado com essa história das provas, então vamos explicar um pouquinho como é que funciona, tá? As provas, nós temos a cada semestre uma semana inteira de prova. E aí, entenda-se uma semana de segunda a sábado, tá? Como nós temos 6 disciplinas, nós precisamos de 6 dias de disponibilidade de provas. Então, nós vamos iniciar essas provas a partir do dia 24 de junho, 24/6, que é uma segunda-feira, e essa agenda é concluída no dia 29/6, que é um sábado. Então, como é que funciona? Primeira disciplina de vocês, que vocês começarem com as aulas, é a de TGA, certo? Da professora Dagmar. Então, essa vai ser provavelmente... Estou dizendo provavelmente porque eu não vi ainda o cronograma das provas, mas normalmente a gente mantém a mesma lógica das aulas, tá? É para facilitar o entendimento, a compreensão de vocês. Provavelmente, deixa eu só ver uma coisinha aqui para não falar errado. Isso, então, a prova de TGA deve acontecer no dia 24/6, certo? E essa prova abre no portal para vocês a partir das 8 da manhã, e vocês têm até as 8, até as 20 horas para entrar no portal para começar a fazer a prova. Não é que a prova termina às 20 horas, mas o que a gente preconiza? Se o aluno deixar para entrar depois das 20 horas, e o horário da prova efetivamente termina às 22, tá? 22 horas é o último do último limite para você encerrar a sua prova. Então, a gente calcula 2 horas de tempo de prova para o aluno poder fazer com calma, com tranquilidade. Normalmente, o pessoal, em 45 minutos, 1 hora, consegue concluir a prova, mas a gente deixa 60 minutos. Então, a gente bota o limite. Você tem até as 20 horas para entrar, porque às 22 fecha o processo. E por que o processo fecha às 22? Porque nós temos todo um apoio técnico nesses dias de prova, certo? Então, assim, sistema deu problema, deu bug, minha senha não entra, alguma coisa assim, nós temos a equipe técnica aqui da faculdade que fica de plantão até às 22 horas,
para assessorar vocês. E aí, depois das 22, a gente fecha termina o horário do pessoal da equipe técnica do plantão, e aí a gente não tem mais quem dê o suporte. Tá? Então, por isso, recomendo. Inicia às 8 da manhã, fecha às 20 horas, mas vocês têm até às 22 horas para entregar esta prova. A prova é estruturada. Cada matéria, cada disciplina, tem 10 questões de prova, e essas 10 questões são todas de múltipla escolha. Não tem questões abertas dissertativas, tá? Então, por isso que o pessoal consegue fazer essa prova, muitas vezes, num tempo menor. E aí, a gente vai tendo, conforme o cronograma, a gente vai tendo as provas. Então, segunda-feira, TGA, terça, gestão de compras e logística, quarta, gestão das profissões na saúde, quinta, contexto da ciência do sistema de saúde, sexta, economia e saúde e implicações na rede hospitalar, e, por último, no sábado, políticas públicas e saúde coletiva. Tá? Então, para essa semana de provas, a nossa sugestão é que vocês se organizem, principalmente nos horários do trabalho, para vocês terem a tranquilidade, em algum momento, de fazer de conseguir entrar no portal para conseguir fazer as avaliações das provas. Eu não tive condições de fazer a prova. Nós temos duas situações. Não tive condições por quê? Às vezes, por alguma questão de saúde, por algum atestado, e a gente não tem condições físicas de fazer essa prova. E aí vale a mesma regra, como se essa prova fosse presencial. Vocês apresentam o seu atestado, vocês nos encaminham esse atestado. Um pouco antes das provas, eu vou dizer direitinho para onde vocês devem encaminhar, caso necessário, e vocês têm direito a uma segunda chamada de prova. Tá? Então, se tem atestado de saúde, tem direito a uma segunda chamada de prova. Só não consegui fazer, porque eu não consegui estudar, porque tive outros problemas que não relacionados à saúde. Aí você não vai ter um atestado, uma justificativa, que permita a segunda chamada de prova, e aí o que vai acontecer? Você vai precisar fazer o grau C, certo? Porque você vai estar com 0 nessa nota da prova, do grau B, e aí automaticamente você tem que fazer a prova do grau C, que utiliza a mesma lógica do grau B. A mesma lógica como aí é também uma semana de provas, tá? E essa semana de provas do grau C é de 1º de... Estou olhando a data aqui só para não falar errado. De 1º/7 a 6/7. Também a mesma lógica, de segunda a sábado. E aí, essa prova do grau C, ela é uma prova única, com 10 questões para cada disciplina, e ela substitui todas as atividades e todas as notas ao longo do semestre. Então, se a média do aluno, se o aluno não alcançar a média 7, ele vai para grau C, certo? Mas, para ir para o grau C, a média precisa ser de 3, você precisa pelo menos ter 3, nota 3 entre grau A e grau B. Se você não atingiu o 3, ou seja, você não fez nada, foi muito mal na prova, não fez nenhum trabalho, para ficar com 3 tem que se esforçar, né? Se esforçar no sentido negativo, se esforçar para ir mal. Se você não conseguiu alcançar esse 3, você não tem nem direito ao grau C, certo? Então, por isso que a importância de fazer os trabalhos, de participar de todas as atividades que valem pontuação, que tem avaliação, em função de você melhorar a sua avaliação. Às vezes você pode até ter ido mal na prova, mas se você fez os trabalhos e tal, isso pode auxiliar bastante, você consegue ser aprovado. Tá? Então, resumindo, estou com a minha média entre 3 e 6,9, não alcancei o 7, eu vou para o grau C.
E aí, na nota do grau C, eu preciso pelo menos tirar 6. Ou seja, das 10 questões, eu preciso acertar 60%. Essa é a lógica das nossas provas. Ayane, não sei se eu consegui esclarecer toda a dúvida de prova. Qualquer coisa, já vamos pontuar algumas questões aí, caso tenha ficado dúvida. Ou os outros colegas também não entenderam algum detalhe da prova, fica aberto aí para a gente conversar. Eu entendi, tá tudo certo. Ai, que bom. Tá ótimo. Jennifer, por favor, sua vez, pode falar. Sobre a prova ainda. Eu tenho das 8 às 20 para fazer, vamos supor, né, que você disse. Mas, por exemplo, eu entrei na hora do meu intervalo para mim dar uma olhada, mas não consegui terminar de fazer. Eu consigo entrar depois quando eu soltar para terminar de fazer? Esse é um bom questionamento, Jennifer, e não sei se para todos eu já comentei isso, mas eu entrei para a equipe de professores da faculdade em dezembro de 2023. Então, tem algumas coisas que eu ainda não tenho certeza. Essa questão de começar a prova, paro e depois eu retomo, eu não sei dizer. Então, eu vou me informar e retomo, respondo no fórum de dúvidas ou na semana que vem eu respondo aqui para vocês. Tá bom, Jennifer? Essa questão é bem importante mesmo, porque de repente seria legal, né? Eu faço uma parte no meu intervalo, depois eu faço a outra parte aí, daria esse tempo. Como eu solto bem em cima, assim, eu chego em casa às 7 horas, bem dizer, aí eu teria, bem dizer, 1 hora só. Aí... Isso. Mas deixa eu aproveitar essa tua fala agora e explicar só um detalhezinho. Tu sai às 7, né? Tu chega por volta de 19 horas em casa, então tu só teria 1 hora ali para entrar. Na verdade, tu pode entrar até às 20 horas, mas a prova tu pode fazer até às 22, certo? Então, a gente recomenda que o aluno entre até às 20 horas para ter tempo suficiente. Porque senão, Jennifer, infelizmente acontece do pessoal entrar 21h55. E aí tem 5 minutos para fazer a prova, e aí depois fica brabo, porque não deu tempo, porque eu achei que era até a meia-noite, que não sei o quê. Então, por isso que a gente já puxa para as 20 horas para ninguém ter depois a desculpa de não conseguir, tá? A Tayane tem uma dúvida. Tayane, por favor. Tô indo, tipo, pro pior cenário, assim. Ótimo. Vai que algum dia daquela semana dê aqueles temporais doidos de novo, né? No qual, em 2021, eu fiquei 5 dias aqui sem luz, enfim, né? E agora, em janeiro, fiquei 2 a 3, sem internet, sem nada. Como é que a gente fica nessa situação? Caso aconteça, né? Enfim, só mais uma dúvida mesmo, assim, vai que aconteça. Sim, interessante o teu questionamento, e a gente tem que pensar nisso também, né? Eu fiquei agora, nesse último temporal, acho que foi de janeiro, eu fiquei 5 dias sem luz, né? Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com esses intempéries aí do tempo. Exatamente. O que a gente pode dizer a respeito disso? Cada caso a gente vai olhar individualmente. Eu não posso generalizar a resposta para ti agora, tá? Mas daqui a pouco, assim, é uma questão pontual no município que tu mora, ou no bairro que tu mora, faltou luz e tal. Você tem condições de se deslocar até a faculdade? Sim, posso. Bom, então vem fazer a prova aqui, que a gente tem os Chromebooks na biblioteca para emprestar para os alunos, e vocês podem fazer a prova aqui. Tá? E aí vou aproveitar também. Não tenho computador em casa, quero fazer no celular. No celular não é legal de fazer a prova, tá? Então já vão pensando nisso. Quero vir para a faculdade para fazer as provas. Maravilha. A gente, inclusive, pode acompanhar vocês, se tiver uma dificuldade maior, para acessar a plataforma e tal. Então, isso facilita. Estou respondendo aqui para a Tayane, que ela disse que não tá ouvindo, mas eu acho que é só ela. Estou respondendo aqui no chat para ela poder ver, para poder ler, tá?
Então, depois eu volto nessa resposta, assim que a Tayane conseguir resolver o problema do som. Sidney, está com a mão levantada, por favor, tira suas dúvidas. Acho que o teu fone está fechado, Sidney, teu microfone está fechado. Agora melhorou. Agora sim. abriu. Tá. Eu trabalho numa empresa, numa multinacional, tá? E no monitoramento. Então lá como se diz, né? Eu sempre eu perco uns 10 minutos de carro até chegar em casa para mim poder me situar no cantinho, que nem eu comentei com o Lucas, né? E a questão da prova ali também. Como a gente é monitorado, tanto a gente monitora e a gente é monitorado, eu não tenho como estudar lá e não tenho, não posso nem abrir, vamos dizer assim, que nem a gente está conversando aqui lá, porque vão ver e eu tô deixando de prestar o serviço para a empresa, que uma coisa particular minha, né? E daí, como se diz, eu trabalho no plantão, eu tenho plantão de 12 horas. Então vai ter dia que eu vou estar tranquilo fazendo a aula em casa e vai ter no outro dia que eu vou estar de plantão, né? Então, algum dia desse aqui que você passou, vai acontecer de eu estar de plantão e eu vou ter que chegar às 19 horas, 19h10 e começar a atuar, a fazer a prova ali. Claro que a gente, leitura e coisa assim, os trabalhos, tudo a gente consegue organizar, porque faz os trabalhos, executa e depois, né, elimina por ali, né? Agora a prova não, a prova é aquele dia específico, infelizmente é aquilo ali, né? E daí, claro, como eu disse, das 19h10 mais ou menos seria até as 8 horas, e passando para umas 22 horas, como se diz, né? Então seria mais ou menos isso, né? Que seria o meu ritmo, né? De execução da prova, né? Perfeito. Eu acho que é a mesma questão que a Jennifer estava colocando, né? O chegar em casa 19h15, como diz a Tayane, vamos falar no pior do cenário. Cheguei 19h30 em casa, ou cheguei às 20 horas, deu tudo errado, cheguei às 20 horas em casa. Você ainda teria 2 horas para fazer essa prova, tá? Então, e essas 2 horas, eu afirmo que são suficientes para a realização da prova. Mas é interessante tu trazer isso, dessa questão dos plantões e tal, porque isso é uma coisa que daqui a pouco a gente pode pensar em alguma alternativa, tá? No teu caso agora, eu não estou vendo problema nisso. Mas se tornar um problema, a gente rediscute isso. E, de repente, abre uma exceção para algumas situações. É como eu estava respondendo para a Tayane, né? Cada caso, é um caso, e quando chegar mais próximo, a gente pode analisar individualmente. Tá? Não, tranquilo, é só uma preocupação, né, que eu sei, é difícil, né, todo mundo trabalha, mas esses plantões de 12 horas, indiferente, tu tem que estar ali, né, tu tem que estar atento a fazer isso, né, executar, né. Sim. Mas tá tudo certo. Tu tem 1 hora de intervalo, mas nessa 1 hora... Não tenho. Não, é cruel. Você faz a tua refeição ali na frente do... Exatamente. Que isso aí, na verdade, se tu legalmente, né, a gente falando de recursos humanos, é ilegal, né? Mas vamos deixar quieto, né? Mas é aquela história, né? Por isso que eu estou fazendo o curso, né, gestão hospitalar, para pensar lá na frente em outra área, enfim, né, que me dê mais condições para mim ter mais uma tranquilidade, né. E aí te digo uma coisa importante, né, Cidinha? Na verdade, assim, o risco hoje quem corre é a empresa em atuar desta forma, né? O risco com certeza. de futuramente você reclamar os teus direitos. Mas... Sim. Até porque a gente fala, até como eu coloquei, né, a gente é monitorado dentro do próprio local e eu monitoro outras situações, pessoas, né, como se diz. Então, isso aí em termos de prova já está tudo certo. E eu acho que essa tua consciência de, olha, eu não posso fazer porque eu monitoro os outros, se sou monitorado, tá perfeito. Não dá para fazer. A prova não é de tipo fazer bem de trabalho. É uma questão pessoal, tua, particular tua. Eu acho que está certíssimo de não misturar as estações. Beleza. Tá ótimo.
Muito obrigado, tá? De nada. Tayane, eu estou vendo que deu bug aí, mas vamos lá, porque eu estava respondendo, não sei se deu para ouvir tudo, mas vou fazer só um resumo. No caso de uma situação extrema, aí, uma situação de temporal, enxurrada, fiquei sem luz, fiquei com algum problema até nos equipamentos, a minha sugestão, em primeiro lugar, dá para vir para a faculdade? Então venha, faça a prova aqui conosco, tá? Tenho dificuldade, estou sem computador, posso ir para a faculdade? Pode, não tem problema nenhum. A gente só pede que vocês nos avisem se vocês vêm para a gente já reservar o equipamento e ficar alguém de plantão aqui com vocês, tá? Mas como eu enfatizei, cada caso é um caso, é uma situação que a gente vai avaliar individualmente para ver a melhor possibilidade. Porque daqui a pouco, assim, perdeu a prova em 2 dias, não conseguiu vir por causa disso. Bom, então no terceiro, dá para fazer todas as provas num dia? Nós vamos ter que avaliar a situação, aquele caso. Então não dá para hoje já dizer como que seria. Mas o que eu digo a gente consegue analisar cada caso e ter uma certa flexibilidade nessas questões, porque essas definições são definições da faculdade. A faculdade define como que vai ser o sistema, como que nós vamos organizar, qual vai ser o cronograma, então não tem ninguém acima de nós para quem a gente precise pedir autorização para isso, certo? Então é muito mais fácil de trabalhar. Ok, obrigada, professora. De nada. A Patrícia entrou um pouquinho depois, acho que a Sheila também, não sei, Guria, se vocês conseguiram ouvir, acho que vocês estavam semana passada quando a gente falou das provas, né? Que era isso que a Tayane pediu para a gente falar, que era a dúvida principal lá no nosso início, em que a gente estava conversando sobre a questão das provas, desse cronograma. Patrícia, tranquilo essa parte das provas? Não vou te explicar direito. Patrícia, eu vou te pedir uma gentileza. Eu fui olhar agora a nossa relação de alunos lá no Moodle e eu verifiquei que nós estamos sem uma foto tua do teu rosto lá no Moodle. Assim como eu pedi para a Jennifer também, que a Jennifer está sem foto, eu pediria que, se possível, você colocar uma foto lá. Isso facilita para os professores, para a gente poder visualizar o rosto de vocês e ir fixando e sabendo as carinhas de cada um. Tá? A da Sheila... Oi. Oi. Tranquilo? Ai, desculpa, boa noite, professora, boa noite, pessoal. Eu estava atrapalhada aqui, eu estou no celular. Sim, às vezes é mais difícil. Sim, vou colocar... Para, Milu. Vou colocar a foto, tá? Vou providenciar. E eu não peguei o início da aula, porque eu estava em trânsito. Assim, a aula do professor Lucas, eu vim escutando no carro. Daí, por isso, eu não me apresentei. Eu queria, inclusive, comentar isso. Ele perguntou se alguém não tinha se apresentado no início, mas como eu estava dirigindo... não, daí não. Eu não consegui. Mesmo, era só ouvir mesmo. Sim, eu vinha só ouvindo. Tranquilo. Tá, e aí... Fala, pode falar. Tá, uma outra questão que eu ia perguntar, é parecida com a questão do Sidney e da Tayane, mas é mais a questão da presença, não tanto do dia da prova, porque eu tenho amanhã disponível. Mas eu sempre... tem dias que eu estou de plantão e eu saio justamente às 19 horas. E nas terças-feiras eu faço 24 horas de plantão. Então, eu assisto a aula, mas eu paro em alguns momentos que eu preciso atender o paciente, alguém assim, né? Mas daí era isso, a questão da presença que eu queria saber. Então, deixa eu explicar essa questão que é bem importante, tá, Patrícia? Como a gente está num curso 100% EAD, nós não podemos impedir de vocês presença
em nenhuma atividade, nem aqui na tutoria e também não podemos exigir nas aulas, certo? Por quê? Porque o EAD preconiza que é o aluno que vai definir quando para ele é interessante participar da aula, assistir às aulas, estudar, fazer a leitura, fazer as atividades, certo? Então, quando o professor Lucas diz ali, pessoal, não saio que eu vou fazer a chamada, na verdade, é mais um registro para a gente saber quem esteve presente, para a gente ter uma noção. 50% da turma está conseguindo assistir às aulas, certo? É só por isso. Mas não existe, até a forma que o professor Lucas usou, é que ele está tão acostumado com a aula presencial, né, que ele acostumou com isso. Então, o termo que ele usou de presença não se aplica para vocês, tá? Então tá bem. Assim, daqui a pouco você não apareceu em nada, não veio numa tutoria, não assistiu nenhuma aula, não se manifestou em momento algum. Mas, nos fóruns, quando tem que participar, você participa, faz os trabalhos, lê todo o material, faz a prova dentro dos horários que estão disponíveis. Então, assim, não tem problema nenhum. É você que decide como que você vai conduzir os seus estudos, tá bem? Tá bem, então. Muito obrigada. Beleza, de nada. E isso é uma questão que até no semestre passado deu um pouquinho de problema, porque alguns professores acostumados com a sistemática do presencial queriam dar tipo um bônus para quem participou das aulas e para quem interagiu nas aulas e tal. E alguns alunos se manifestaram de forma contrária, dizendo, olha, eu estou trabalhando no horário das aulas. Tem gente que só trabalha de noite, né? E aí não consegue participar de nenhuma aula. Trabalha todas as noites. Então, fica bem complicado. Tem muitos que, às vezes, vão até às 20 horas, todos os dias, e não conseguem entrar na aula, porque estão em deslocamento. Então, a gente tem que pensar em todos esses casos. Fala, Nancy. Não, tá certo. Tá bem, muito obrigada. Então foi esclarecida a minha dúvida. Eu estava preocupada com isso porque eu não vou, nem sempre eu vou conseguir estar presente, e algumas vezes eu vou chegar mais tarde. Tranquilo. Né? Mas então tá tranquilo. Tá bem, aí, então. E aí, até em atendimento a quem não consegue participar aqui da tutoria, né, semana passada vocês pediram que, de preferência, que esse encontro da tutoria pudesse ser gravado, e a gente alinhou com a coordenação, foi autorizado. Então, a partir de hoje, nosso encontro aqui, nosso meeting está sendo gravado. Uhum. E amanhã, mais tarde, sexta-feira, ele vai estar já disponível no Moodle. Eu só não sei o nome da sala ainda que nós vamos criar, mas depois a gente avisa a vocês onde vai estar disponível essa gravação. E apenas uma diferença é que das aulas, o nosso pessoal da equipe técnica, ele dá uma trabalhada no vídeo. Então, eles botam uma abertura, botam o nome do professor, fazem algumas editorações nesse vídeo. Da tutoria, a diferença é que nós não vamos ter essa editoração. Ele vai ir para a plataforma exatamente como a gente está vendo ele aqui agora, sem nenhum trabalho da nossa equipe técnica, tá? Mas como são questões mais pontuais e tal, acho que não tem essa necessidade, então, por isso ele vai sem ser editado, como se diz. Tá bem? Tá certo. Obrigada, professora. Tá bom, valeu. Queria fazer um comentário, eu comecei falando ali da Sheila, da foto. Aqui, Sheila, no fórum, tu tá com essa coisa mais linda que eu imagino que seja teu filhinho, né? Tem uma foto. E eu já vi que lá no Moodle tá com a tua foto e ele tá junto na foto. Então não tem problema nenhum, o importante é que o teu rosto apareça para a gente poder fixar quem tem, e isso facilita aí a nossa integração. Então, não tem problema nenhum. A foto de acesso aqui do Meeting pode ser diferente da foto que está lá no Moodle. E aí, o que eu estava pedindo para o pessoal é que, de preferência, essa foto do Moodle não seja aquela foto tão trabalhada, ou... Não, aqui, Sheila, tu não precisa trocar, tá? Aqui ela tá certa, não tem problema nenhum. E lá no Moodle, teu rosto aparece na foto, que é isso que a gente precisa. Não precisa trocar nada, é só utilizar.
o comentário para deixar claro que aqui não tem problema nenhum, tá bom? Então, já falamos das fotos aí, falamos das provas, da questão dos horários. O que eu anotei aqui que eu preciso verificar para dar de resposta para vocês é o que a Jennifer perguntou, se a pessoa pode começar a prova, interromper e depois da sequência. Essa informação eu vou atrás ainda. Tá? Sim, pode deixar o teu denguinho na foto, Sheila, não tem problema. Como é o nome dessa coisa mais mimosa, como ele chama? Enquanto a Sheila nos responde aí, pergunto, pessoal, mais algum questionamento, mais alguma questão? Tayane, tu pode me dizer, já te escuto, Sidney, tu pode me dizer quantas pessoas já estão no grupo do WhatsApp, só para mim ter uma noção, se está faltando muita gente ainda? Já abro aqui. 25. 25. Então, nós estamos exatamente com 50% dos alunos no grupo do WhatsApp, porque hoje a turma fechou em 50 alunos. Tá? Ah, não, Sheila, eu te perguntei o nome do teu pequeno, como ele chama, não tem problema se tu não ouviu. Então, Tayane, eu vou fazer um chamado, eu acho, no fórum, só para o pessoal poder acionar, e a gente vai falando, de repente, por e-mail. Ou, Tayane, se tu puderes se tu não te importar de me passar o teu WhatsApp, qualquer coisa, daí eu peço que o pessoal faça contato contigo para você entender, se você não se importar. Tá? Luca Gabriel, que lindo esse nome. Muito legal. Sidney, por favor, fique à vontade. Não estou te ouvindo, tá? Microfone. De novo. Vamos lá. Até eu pegar essa habilidade. Referente à sua aula de ontem, foi ontem, né? Isso. Deixou muito aguçado, eu achei muito assim, muito grandioso a questão do conteúdo, eu até comentei com os colegas, da questão das experiências dos colegas ali falando, né? Me deixou, como se diz, me deixou com bastante curiosidade na questão da logística ali, né? Certo. Então, eu achei assim que, como se diz, o conteúdo do polígrafo, vamos dizer assim, né, ali do e-book, né, ficou tão pequeno pela situação que foi colocada na aula anterior, né? É verdade. É verdade. Às vezes o e-book não consegue ter toda essa dimensão, por isso que é legal a gente poder fazer essa discussão em aula. Não é que a gente vai fugir do conteúdo, não. Claro. A gente vai agregar questões, né? Trazer a discussão, novas questões para a gente poder entender realmente essa lógica. Porque, na verdade, assim, é os tópicos, né? E daí vai se abrindo, né? Mas daí, quando eles começaram a colocar as situações, né? E aquilo ali ficou tão enriquecido, né, de entender mais profundamente aquela questão do conteúdo, né. Eu falo da sua aula ali, aí de repente do Lucas ali, ele foi mais explicativo, né, da professora Dagmar também foi mais explicativo, e daí tu não consegue, aí tu fica meio assim, sabe, e daí ali, não, quando eles começaram a colocar as experiências, assim, assim, assado, aí começou a abrir mais, a aflorar a questão de querer entender melhor aquilo ali, né? Sim. Aí eu vou fazer uma defesa, Sidney, tanto da aula da professora Dagmar quanto do professor Lucas, que, na verdade, a parte deles é mais teórica, são conteúdos mais teóricos. E a gestão de contas e logística é uma coisa muito prática, pelo menos eu consigo fazer sentido para ela, trazendo para a prática. Então, eu estou em vantagem porque eu consigo atrair mais alunos, trazendo as coisas.
Eu fiz há 18 anos atrás, né? Acabei desistindo, fiz uns 4 semestres de administração e gestão em serviços, tá? Ah, que legal. E aí o Cavenato ali, eu tenho livros guardados, né? Que aquilo ali é uma relíquia que a gente fala, né? Então, como você falou ali, a questão da administração, aquilo ali é teoria pura, né? Digo assim, e experiências também lá de pessoas que se deram bem sucessos, né? Como se diz, de carreira, como se diz, né? Isso aí. Então, eu concordo contigo, né? Mas às vezes tu fica assim, tu lê aquilo ali, daí tem aqueles tópicos ali de frases, né? Colocados ali. E o que me chamou a atenção é que aquilo ali também é uma coisa bem mais grandiosa por trás daquilo ali, né? É verdade. É verdade. Eu estou lendo aqui os comentários da Tayane e da Sheila, né? Foi pouco tempo, quando eu me dei conta que a gente já estava. Já era 9h15, 8h15, eu não tinha falado nem a metade do que precisava, mas, na verdade, assim, a gente precisava era trazer essa discussão. Eu gostei muito da nossa aula de ontem. Tayane, está com o microfone aberto, acho que tu quer falar, fica à vontade. Desculpa, fiquei com o microfone aberto sem não tem problema. Ratei. Isso vai acontecer. Microfone fechado quando quer falar, microfone aberto quando não quer, a mão levantada, acontece. A questão do pouco tempo de aula, né? A Sheila disse, podia ter até um pouquinho mais. A gente tenta recuperar em alguns momentos e, de repente, aqui na própria tutoria, a gente pode discutir algumas coisas. Claro que a gente não vai poder entrar em conteúdos mais aprofundados, que daqui a pouco o pessoal que não está na tutoria vai se sentir prejudicado. Mas a gente pode trocar algumas figurinhas aqui, alguns exemplos, que eu acho que sempre enriquece, né? O pessoal fica muito preocupado se precisa participar da tutoria ou não. Eu sempre digo assim, não, a tutoria é uma orientação que a gente fica aberto, mas não há uma obrigatoriedade. Mas, de repente, a gente pode pensar em outras formas de complementar aí essa 1h30 de aula. Vamos ver, daqui a pouco a gente pode até ampliar, em vez de 1h30, fazer 2, só para atender aí as necessidades. O Vilmar está chegando agora conosco, seja bem-vindo, Vilmar, tudo bem? Vilmar também é do primeiro semestre. Vilmar, nós já estamos quase concluindo a tutoria de hoje, né? Que nas quartas-feiras a tutoria vai das 8h30 até as 9h30. Isso aqui é um espaço para que a gente possa trocar informações, tirar dúvidas, e essa tutoria, a partir desse nosso encontro de hoje, ela passa a ficar gravada. Então, se você tiver interesse em assistir o que a gente já falou hoje durante o nosso encontro aqui, a partir de... Vou garantir que na sexta-feira já esteja disponível na plataforma no Moodle para vocês, tá? Eu só não sei ainda qual é a sala, depois a gente avisa direitinho para facilitar. Mais alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de perguntar, de tirar dúvida? Uma coisa que eu gostei, vocês viram que se vocês não dizem que querem falar, eu sigo falando, né? Eu tenho esse problema. Uma coisa que eu achei bem legal da nossa aula de ontem, foi bem produtivo, e hoje continua rendendo comentários, é que eu tinha pedido no fórum de gestão de compras, gestão de compras e logística, vocês trouxessem uma ideia de alguma notícia da internet, comentassem sobre isso. E aí alguém perguntou ontem na aula, mas eu posso falar sobre uma situação que eu vivenciei, uma experiência minha? Isso ficou bem legal, então acho que foi bem produtivo, e ainda quem não teve oportunidade de fazer o fórum, pode contar um pouquinho da sua experiência aí com a gestão de compras e suprimentos, com essa questão da cadeia logística, que é a temática dessa primeira aula. Então, traz a sua realidade e mostra aí o que este problema pode ter causado. Certo? Então, a Tayane está saindo. Ok, Tayane, obrigada pela participação. Uma boa noite para você.
Tá, a Tayane vai finalizar o fórum. Ah, sim, R$ 100 a caixa de luva, meu Deus do céu, era isso que eu estava dizendo, né? Numa semana era 15, na semana seguinte era R$ 100. Excelente, pode trazer esse caso que vai ser bem rico. Né? O que isso interfere, né? Toda essa cadeia logística, bem, bem interessante, acho que vai ficar bem legal. Vou aproveitar, Tayane, essa falha de comunicação da minha interpretação do que você escreveu, para reforçar também o que o professor Lucas estava trazendo, né? O quanto a comunicação é importante e o quanto, às vezes, a gente não se dá conta do que as falhas de comunicação podem causar, né? Se não dá tempo da gente se falar aqui, eu já estou entendendo. A Tayane precisa sair, ok, boa noite, né? Ela escreveu, vou finalizar hoje. Vou finalizar, eu entendi no primeiro momento, preciso sair. Mas não, ela estava falando do fórum dela. Então, olha a confusão que às vezes isso pode gerar, né? E quando a gente está nesse meio, onde muitas vezes a gente só escreve e não tem a oportunidade, muitas vezes, de olhar no olho, de poder gravar um áudio, ou de estar falando aqui pela possibilidade da câmera, onde a gente não tem nem a expressão facial e também não tem o tom de voz envolvido, vocês percebam o quanto isso pode ser problemático, né? E aí a gente pode multiplicar isso por uma centena de situações quando a gente está falando dentro de uma organização onde eu tenho diversas pessoas envolvidas, né? Então, o professor Lucas falou desse problema da comunicação, a professora Dagmar, na segunda-feira, falou desse problema da comunicação também, né? E o quanto as organizações precisam se preocupar com isso. Tayane, fala. Isso, é bem difícil. Eu escrevi na correria ali, né? Não tinha colocado o fórum ali, mas exatamente isso. Eu vejo muito essas questões lá pelo WhatsApp do meu consultório. É um problema, porque assim, são poucas as pessoas que ligam hoje em dia, né? Normalmente é tudo via WhatsApp, enfim. E aí, às vezes, as pessoas escrevem na correria, às vezes sem nenhum ponto, sem nenhuma vírgula, então é muito complicado, né? As pessoas entendem aquilo que elas querem entender, e aí, às vezes, tu lê de uma forma que tu acha que a pessoa que está atrás está sendo agressiva, enfim, né? Então, eu sempre falo que quando essas conversas se estendem, tu não tá entendendo o que a pessoa quer falar, enfim, eu sempre falo para a menina que trabalha comigo, para e liga para a pessoa para, conversar com ela, entre aspas, no ao vivo, porque via mensagem é realmente muito complicado, e eu volto a falar, as pessoas entendem aquilo que elas querem entender ou acham que estão entendendo, né? Então, realmente, isso aí a gente tem que cuidar bastante, senão... E a gente tem alguns probleminhas. A gente tem que se policiar também, porque, como aconteceu agora aqui, né? Você estava pensando no fórum, eu estava falando no fórum, você estava pensando no fórum. Então, era lógico que para ti, vou finalizar hoje, você queria dizer o fórum, a tarefa, a atividade, né? Mas eu, daqui a pouco, estou olhando, preocupada, que vocês estão aqui desde as 19 horas, né? E envolvidos aqui, bom, daqui a pouco as pessoas também têm outros compromissos, precisam resolver outras questões e precisam sair. Então, é bem isso, as pessoas entendem o que querem, e muitas vezes a gente escreve o que está passando na minha cabeça, mas a gente não é claro, a gente não é explícito. Então, a Janaína está aqui com a gente assistindo, ela vai concordar com isso. Volte e meia, ela me pergunta algumas coisas no ar, e aí eu acho que o escrever vai demorar tanto, além de demorar, tem a questão da entonação, da explicação. Então, eu prefiro gravar um áudio e devolver a resposta por áudio, porque aí eu tenho quase certeza que a pessoa vai entender, né? Porque, às vezes, na escrita, nessa correria do WhatsApp, realmente, sem ponto, sem vírgula, uma outra questão que atrapalha bastante no WhatsApp é a questão do corretor, né? Tu está escrevendo uma coisa, quando tu vê, ele mudou tudo, ou tu nem viu e mandou desse jeito. Então, as confusões que isso gera pode dar um monte de problema.
né? Então, a gente tem que se policiar também para a gente, às vezes, não se colocar numa roubada. E isso que tu faz lá no consultório com a tua secretária é ótimo, né? Começou a complicar a história, melhor ligar, melhor mandar áudio, e tem toda uma questão também das pessoas que têm um pouco mais de idade, que deve ser também a tua realidade, né, Tayane? De ter pessoas, pacientes um pouco mais idosos, que não têm facilidade com a tecnologia e que às vezes não conseguem nem gravar um áudio. A minha mãe tem 78 anos, eu já ensinei umas 300 vezes para ela: mãe, vamos aqui, vamos gravar um áudio. Aí ela faz comigo e tal. 5 minutos depois ela já não lembra mais como é que grava o áudio. E ela disse: eu não gosto disso. Então ela prefere escrever, mas ela não escreve tanta coisa. Então, assim, quando eu preciso conversar, não adianta, a gente tem que ligar. Ela não mora aqui em Porto Alegre, então mora em outro lugar. E aí tem que ligar, porque senão não consigo conversar com ela, né? Então a comunicação fica truncada. Isso mesmo, idosos só e rezar para eles ouvirem que está tocando o celular. Bem pensado, isso aí. Yeah. Pessoal, mais algum questionamento, mais alguma questão? Tudo tranquilo? Então, eu coloquei aqui mais para cima o meu WhatsApp. O Vilmar entrou um pouquinho depois, não deve ter visto, então vou botar novamente, tá? Vilmar, qualquer momento que tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade em me acionar, tá? O WhatsApp sempre é o jeito mais rápido aí da gente conversar. E o grupo dos alunos montou um WhatsApp e fez um grupo dos alunos, né? Eu não sei se você já está, mas se não estiver ainda e quiser participar, pode colocar teu número aí no chat, que o pessoal te insere lá no grupo, tá certo? Então, por hoje eu vou agradecendo, vou dar só um tempinho, se o Vilmar quiser botar o número aí, fica à disposição. E nos vemos novamente, então, agora, provavelmente na segunda-feira. Eu só não lembro de cabeça se eu vou estar com a turma de vocês ou com a turma do segundo semestre. Mas se a gente não se vê segunda, terça, quarta-feira com certeza é comigo. Não, quarta-feira com certeza não é comigo. Quarta que vem eu estou com a turma do segundo semestre que eu dou aula. Então, segunda e terça eu devo estar com vocês, acompanhando esse clima com vocês. Tá certo? Então, agradeço aí a participação, uma boa noite a todos, e qualquer coisa, entrem em contato. Tchau, tchau.